epilepsia ela tem bastante estigma e preconceito porque as pessoas não entendem o que é uma epilepsia. Então eles simplesmente não entendem o que está acontecendo com aquela pessoa. O que eu sei é que não é fácil de medicar, assim, achar a dosagem, achar qual remédio é ideal para aquela pessoa. Mas a partir do momento que você encontra, é vida normal mesmo. Então a gente vai ter os tratamentos predominantemente farmacológicos e não farmacológicos. Uma coisa que tem que ser dita é que a epilepsia pode ser uma doença muito grave e levar à morte. Existe muita confusão entre epilepsia e doença mental. Epilepsia não é doença mental. Eu sou contra qualquer preconceito, e principalmente uma coisa que eu tenho, que eu falo, não, dá para você trabalhar, dá para você se cuidar. O que se fala muito é botar a mão dentro da língua e puxar a língua. Isso é um erro crasso. Carlos, definição de epilepsia. Calil, epilepsia é um termo que é atribuído a um conjunto de doenças que levam a uma disfunção do cérebro que se manifestam como crises epiléticas. O que são as crises epiléticas? São manifestações de um mau funcionamento do cérebro, uma disfunção cerebral. Existem crises que a disfunção é localizada numa área do cérebro e isso leva ao que a gente chama de uma crise focal. Quando isso se espalha para o cérebro como um todo, nós chamamos de crises generalizadas. Um exemplo de uma crise generalizada é a crise tônico-clônica, popularmente conhecida como convulsão. Não tem sentido esse estigma e a gente atribui a característica da crise. Existe ainda a crença, por exemplo, de que todo paciente com epilepsia tem a crise dita convulsiva, e não é. É muito importante que a gente faça uma diferenciação entre crise epilética e epilepsia. Convulsão, na verdade, é um tipo de crise epilética. Então, crise epilética ela pode ser desde uma convulsão em que aquele paciente cai ao solo e tem contrações, tônico-clônicas violentas, até mesmo alucinações visuais ou um pequeno desligamento. Mas essa é uma crise epilética. Alguns pacientes podem ter crise única na vida e não desenvolver epilepsia. E epilepsias são crises epiléticas recorrentes, não estimuladas, ou seja, não com um fator causal. Então elas são espontâneas. Aí sim nós temos o diagnóstico de epilepsia. As causas de epilepsia. Epilepsia, como é um conjunto de doenças, tem causas que variam de acordo com a faixa etária. Epilepsia é eclética, pode ocorrer desde o nascimento até o idoso. O perfil de doenças do recém-nascido, da infância, são doenças relacionadas a defeitos de fabricação, como malformações do córtex, como problemas de nascimento, como sequela de infecções na infância. No adulto pode ser sequela de trauma, acidente vascular cerebral. No idoso, além de acidentes vasculares cerebrais, podem ocorrer uma quantidade grande de doenças degenerativas, como doenças de Alzheimer. Então, ela é muito ampla e o prognóstico com isso é muito variável. Ponto importante que deve ser ressaltado, e até um pouco delicado, é que
Crises epilépticas, na maioria das vezes, elas são autolimitadas em termos da crise propriamente dita. A pessoa tem a crise, demora, em geral, 30 segundos a 1 minuto, e essa crise passa, a pessoa se recupera e volta ao seu estado normal, basal, né? Porém, algumas vezes, ocorrem algumas alterações no cérebro em que essas crises não são interrompidas normalmente. Então, as crises se repetem e continuam. É o que nós chamamos de estado de mal epilético. Isso é uma emergência médica, porque isso leva a pessoa, tem um risco de morte, né? A pessoa pode morrer se ela não para de ter crise. Existe um quadro que se chama SUDEP. É a sigla em inglês SUDEP. de Sudden Unexplained Death. Morte súbita inexplicada. Isso ocorre num percentual de pessoas que não têm as crises controladas, crises convulsivas. Isso é muito importante e é um argumento para tratar direito as epilepsias. O paciente entender que tem que tratar. Exatamente. Então, era isso. Eu acho um ponto muito importante que seja frisado para que o indivíduo faça o tratamento adequado. E, na verdade, o paciente epilético, ele tem apenas está desregulado ali essa questão elétrica, algum foco epilético. E é um paciente que pode se reintegrar totalmente à sociedade, uma vez bem tratado, bem conduzido. Diagnóstico O diagnóstico, da crise tônico-clônica é mais fácil, né? sim, existem múltiplos tipos de crise. Além da clássica crise tônico-clônica, a convulsão, existem crises, por exemplo, depende da área, como eu disse, da disfunção no cérebro. Por exemplo, se ocorre na região occipital, que é uma área de projeção da visão, o indivíduo vai experimentar sensações visuais, bolas, fenômenos brilhantes na visão, verdadeira alucinação visual. Quando isso ocorre num lobo que chama lobo temporal, que fica atrás da orelha, que é uma região importante para memória e comportamento, o indivíduo experimenta sensações muito estranhas, muito esquisitas, que ele nem sabe explicar muitas vezes, e frequentemente ele fica com sudorese, palidez, mal-estar, uma sensação de aperto no peito, e geralmente altera a consciência, ele perde a consciência. São quadros confusionais, verdadeiros apagões. Isso é um segundo tipo muito comum, talvez seja a forma mais comum de epilepsia no adulto, esse tipo de manifestação, mais do que a crise convulsiva, mais do que a convulsão. Os pacientes que são portadores de epilepsia do lobo temporal, por volta de 30% deles, vão ser refratários ao tratamento medicamentoso. E aí sim, esses pacientes que são refratários ao tratamento medicamentoso vão ter indicação de cirurgia. Então, o que existe em comum nas diferentes formas de epilepsia, porque a gente até questiona se devia ser epilepsia ou epilepsias, porque é uma condição muito heterogênea, é a presença de crises epiléticas. E aí a gente tem os tipos de epilepsia, que é a de início focal e a de início generalizado. Quando a gente não consegue determinar, então a gente chama de desconhecido, de etiologia e de início desconhecido. E a cura? Depende da etiologia da doença de base. Existe uma série de doenças que são autolimitadas e benignas, principalmente quando ocorre na infância, em que o indivíduo deixa de ter crises com a evolução da idade. Outras doenças são extremamente severas e progressivas e até pode levar à morte. Epilepsia não é uma condição simples. Essas formas muito complicadas, existe risco de transtornos psiquiátricos, existe risco de o indivíduo se machucar com uma crise, como um afogamento, um acidente de automóvel. Existe risco de ter doenças, então, problemas sociais, por não conseguir um emprego, não conseguir um estudo adequado. Formas de tratamento, quais são? Eu sei que nós falamos que, obviamente, as causas são várias. É um amplo espectro de causas de epilepsia. Mas, de uma maneira geral, o tratamento.
O tratamento básico se dá com fármacos anticrises, com medicamentos que tentam controlar as crises. Isso ocorre em aproximadamente 70% das vezes, que os remédios têm um controle satisfatório. Para esses outros 30% que não respondem a remédio, chamado epilepsias fármaco-resistentes, existe a perspectiva de cirurgia para a epilepsia, existe a perspectiva de dieta cetogênica, tem uma série de outros tratamentos alternativos para essas formas que não respondem aos medicamentos. Em relação aos tratamentos não farmacológicos, a dieta cetogênica, hoje a gente tem uma tendência a não chamar mais de dieta cetogênica, porque a gente passa a impressão para o paciente que é uma dieta. E não é só isso, é uma mudança alimentar, mas é um tratamento cetogênico, que pressupõe uma mudança importante que é feito por uma nutricionista que esteja habilitada para fazer. No tratamento cetogênico, a gente muda a fonte energética do açúcar, que vem do carboidrato, para a gordura. Por isso que é cetogênico, tá? Então não é hiperproteico, né? É mais rico em gordura mesmo. Então a dieta, ela vai fazer o quê? Ela muda a fonte de energia. Tá? E com isso já existem alguns estudos de neuroimagem funcional mostrando que muda o comportamento funcional do cérebro. De alguma forma, isso ajuda no controle das crises. Para todo mundo? Não. Não existe tratamento para todo mundo. Logo que eu fui diagnosticada com epilepsia, eu descobri que eu ia ter que tomar remédio pra vida toda, enfim, não existe tratamento. Foi a primeira coisa que eu ouvi, né? E aí eu fiquei inconformada que eu ia ter que usar remédio pra vida toda, que eu ia ficar dependendo de remédio. E aí eu pensei, gente, eu nunca tive que tomar remédio na vida, por que eu vou ter que tomar agora? Eu nunca, né? Passei quase 20 anos sem ter que tomar remédio. Aí eu falei, eu não vou precisar de tomar remédio, eu vou fazer o que eu quiser. E aí eu parei de tomar remédio, mas em segredo. Não contei pra ninguém. E eu bati o carro. Eu tive uma convulsão dirigindo. E aí depois daquele dia eu falei, não, é melhor tomar o remédio. Uma questão importante com relação ao tratamento, como ocorre provavelmente em cardiologia e em toda a medicina, é a adesão ao tratamento. Como a epilepsia tem muito estigma, preconceito, as pessoas frequentemente não aderem satisfatoriamente ao tratamento, não tomam a medicação como prescrita pelos médicos. O remédio realmente controla. De tempos em tempos acontece um ajuste da medicação, mas a princípio a minha vida é normal. Tanto assim, logo que eu descobri que eu estava grávida e tal, coincidiu com a época que eu contei para as pessoas que eu era epilética, assim, contei pro público. Muitas pessoas não sabiam que podiam engravidar, que podiam ter um parto normal. O que ocorre muitas vezes é que existem formas de epilepsia, sobretudo as epilepsias genéticas, em que a pessoa tem controle completo das crises usando as medicações. Parando de tomar as medicações, as crises podem voltar. O que eu sei é que não é fácil de medicar, assim, achar a dosagem, achar qual remédio é ideal para aquela pessoa. Mas a partir do momento que você encontra, vida que segue, a vida normal, sabe? Não tem nada que eu não faça igual a você. A única coisa que eu faço diferente é tomar remédio. Dentro do tratamento farmacológico da epilepsia, né, a gente tem algumas coisas que vêm surgindo na última década.
Dentre elas, o canabidiol é uma delas. Na realidade, o canabidiol já foi usado para epilepsia na antiguidade, tá? Até no século XVIII, a história é muito antiga. O canabidiol é um medicamento para epilepsia, totalmente purificado, sem THC. THC é a substância que dá um efeito mais psicoativo, né? E ele é totalmente contraindicado no cérebro em desenvolvimento. Totalmente contraindicado. E o canabidiol foi utilizado como terapia de adição. Então ele não entra no lugar dos remédios. Ele é adicionado aos remédios que já são existentes. Ele está no nosso arsenal, tá? Como um tratamento para epilepsia fármaco-resistente, e tem que acabar com a crença do não fármaco. O que tem sido feito no canabidiol é quase criminoso. É o uso indiscriminado e é dado como um plus, um a mais no tratamento, e se bem não faz, mal não vai fazer. Vai fazer. Então, é um medicamento. Ele tem que ser visto como um medicamento. E como ele é um medicamento velho, antigo, ele tem todo o processo metabólico dos medicamentos antigos. O que isso significa? Ele usa o fígado intensamente, então ele vai competir com outros remédios. Embora eu seja uma das pesquisadoras principais do estudo do canabidiol, um tipo de canabidiol purificado só, eu uso com muita cautela, muita parcimônia em casos selecionados. Casos lesionais, que são cirúrgicos, nós não temos que perder tempo com canabidiol. Eles têm que ser encaminhados para centros de cirurgia de epilepsia. Em relação ainda ao tratamento de epilepsia, além dos fármacos, existe algum outro tipo de tratamento, por exemplo, a conduta cirúrgica? Sem dúvida. O indivíduo que não respondeu satisfatoriamente ao uso das medicações, ele tem a perspectiva, desde que a gente encontre uma lesão numa área possivelmente, acessivelmente para o neurocirurgião extirpável, sem que deixe sequela, por exemplo, em áreas que não são de motricidade, para não deixar nenhum déficit, em áreas que não são da linguagem, para não deixar nenhum defeito na fala. O indivíduo, frequentemente a gente indica essas cirurgias e com um excelente resultado. Aproximadamente 2/3 dos pacientes que são submetidos a esse tipo de cirurgia têm um controle total das crises. Um percentual importante tem uma melhora e um percentual pequeno não responde ao tratamento cirúrgico. E nós podemos então planejar uma cirurgia em que vai retirar essa região alterada e muitas pessoas podem ter então controle completo dessas crises e voltar, digamos, a uma vida normal em termos de não ter esses impedimentos. Chegava a ter no dia, às vezes, 3, 4 crises. Um acidente que teve, assim, que poderia ter acontecido algo pior, foi uma vez que eu caí dentro do banheiro. E nesse dia não tinha ninguém em casa. Eu estava sozinha. Eu não consigo lembrar quanto tempo eu fiquei desacordada dentro do banheiro. Os medicamentos, por conta de ser uma epilepsia de difícil controle, depois foi diagnosticada como difícil controle, nada levava a diminuição ou até mesmo cessar as crises. Tinha até diminuição das crises, mas cessar de vez nunca teve. Essas epilepsias focais, quando não respondem aos medicamentos, nós chamamos de epilepsias refratárias ou resistentes ao tratamento medicamentoso, a chance dessas pessoas ficarem sem crises ou até curadas, né, é muito maior com a cirurgia. A indicação para a cirurgia de epilepsia ela é a ponto final de um grande fluxo de investigação. Então, primeiro é feito o diagnóstico de uma crise,
né, epilética, depois é feito um diagnóstico de epilepsia, a síndrome epilética e assim as investigações sucessivamente, eletroencefalograma, exame de imagem, e após essa investigação completa e esse paciente sendo refratário aos tratamentos medicamentosos, aí sim o caso desse paciente vai ser estudado por todo um grupo multidisciplinar e decidido se ele tem indicação para cirurgia de epilepsia ou não. A cirurgia, ela veio no momento assim que eu já estava desacreditada, né, dos tratamentos. Então, seria uma outra possibilidade, então fiquei feliz, né, mas também apreensiva, mas fui para a cirurgia. É uma cirurgia demorada, ali em torno de umas 10 horas. É uma cirurgia que exigiu bastante de uma equipe competente, que realizasse aquela cirurgia. Essa indicação para a cirurgia, ela depende da equipe multidisciplinar e o papel do neurocirurgião é olhar a anatomia relacionada àquele foco epileptogênico e discutir os prós e os contras da cirurgia, os riscos e os benefícios para esse paciente. Cerca de 80% das pessoas com epilepsias focais causadas por uma lesão identificada em neuroimagem podem ser curadas com a cirurgia de epilepsia. Ela é uma cirurgia em que é aberto o crânio, certo? Nós abrimos a pele, abrimos o crânio desse paciente e vamos atrás do foco epileptogênico em determinadas áreas anatômicas. A depender da área anatômica em que está sendo operado, sempre existe o risco de déficits para esse paciente. Mas como é uma cirurgia anatômica, em geral, a anatomia extrapreservada, nós conseguimos avaliar bem esses riscos antes da cirurgia e preveni-los bastante. Então, é uma cirurgia que traz pouco risco para o paciente, bem pouco risco. E ao ir para casa, eu entendia que eu ia precisar de cuidados da família, só que não foi necessário. Em casa, depois de 3 dias, já consegui tomar banho sozinha, consegui secar o meu cabelo. A gente pode dizer assim, que até hoje é um sucesso, porque pode ser que sim, ainda ocorra alguma crise ao longo da vida. Então, o mais importante é você, por exemplo, se tem uma roupa ao lado, colocar um suporte, um travesseiro, uma coisa, para evitar que o indivíduo bata. Mas isso alguém já está chamando socorro. Nós falamos da crise epilética, da epilepsia, das causas. Mas é muito importante que você mostrasse de uma maneira bem simplista. Eu estou andando na rua, estou num bar, então, quer dizer, como tem as manobras de ressuscitação cardiopulmonar? Quer dizer, tem cursos, né, e as pessoas sabem, os que fizeram o curso sabem o que fazer, tem os desfibriladores e tal. Agora, vamos tentar uma simulação, quer dizer, uma pessoa está sentado que nem o Ítalo. E tem uma crise convulsiva. O que fazer? Então vamos lá, Ítalo, tenta simular só para a gente... Os primeiros passos. Tá. A primeira coisa importante na assistência a uma crise é ter calma. Tem muita coisa que a gente não deve fazer, como, por exemplo, colocar nenhum objeto dentro da boca, ou não colocar o dedo dentro da boca. E o indivíduo não engole a língua. Na fase tônica da crise... É porque o que se fala muito, o Ítalo vai cansar, mas a gente vai conversar um pouquinho, mas de qualquer jeito o que se fala muito é botar a mão dentro da língua e puxar a língua. Isso é um erro crasso. Isso não existe. Mesmo pode até arrancar o dedo. Vai amordecer o dedo. Isso. E além do que machucar a cavidade oral do paciente. Então, o mais importante é você, por exemplo, se tem uma roupa ao lado, colocar um suporte, um travesseiro, uma coisa, para evitar que o indivíduo bata. Mas isso alguém já está chamando socorro. Uma pessoa caída, você não sabe o que está tendo. Parece uma crise convulsiva. Isso. Mas lembre-se, enquanto alguém socorre, outra pessoa, 192, SAMU. O importante é você não deixar o indivíduo
de barriga para cima, e sim De o lado. decúbito lateral de lado. Por quê? Como com a rigidez que ocorre na crise, ele não deglute. Por isso que frequentemente o indivíduo tem uma salivação excessiva. Que, aliás, é um conceito até errado de que a saliva pega. Não, é óbvio que não. E essa saliva deve ser eliminada, porque o risco do indivíduo não só aspirar a saliva, como aspirar um vômito eventual. E, obviamente ele tem uma Então, complicação respiratória mais grave. séria. Então, por isso que essa é a melhor posição. Outro erro comum é tentar segurar a movimentação do indivíduo. Não, tem que deixar a crise... Então, fica de lado tem que ter até muita chegar ao calma. socorro. O segredo de uma crise do comportamento é ter calma. Notar o tempo, para quê? Porque se uma crise dura mais do que 5 minutos, é muito séria e tem que ser levado a um pronto-socorro. Uma crise que dura 2, 3 minutos pode ser aguardada. O fim, o indivíduo tem que ter muita calma. Um erro também muito comum é tentar cercear o indivíduo. Porque muita gente, no quadro confusional que se segue a uma crise, ele pode ficar agitado. Então, uma das maneiras é, agora que acabou a crise do Ítalo, nós podemos esperar. Ele pode ficar sonolento, pode ter dor de cabeça, pode ter náusea, pode vomitar. Mas nós temos que ter a palavra... O básico é assim, até chegar o SAMU, o que você faz? Não ponha a mão na língua, né? O dedo na boca, para aquele negócio de puxar a língua. Não deixar de barriga para cima, deixar do lado. Sem restringir o indivíduo. Sem restringir, até teoricamente passar espontaneamente. Quando o indivíduo sai da crise, ou ele fica sonolento, ou ele fica confuso, desorientado e algumas vezes até agitado. Por isso que é importante, ao se falar com uma pessoa nessa circunstância, falar com calma, sem evitar que outras pessoas cheguem ao redor da... O que é difícil, né? O que é difícil, porque o aglomerado de pessoas leva à piora da confusão e da agitação do indivíduo. Claro. Muito bem, Ítalo. Obrigado. Após a crise, o que eu sentia? Eu sentia muito cansaço, uma necessidade de dormir, porque se sente muito exausta, então eu sempre venho a necessidade de dormir. Todas as vezes que eu tive convulsão, eu sei do dia, eu sei do momento através do que as pessoas me contarem. Eu não tenho essa memória, eu tenho flashes daquilo. Mas geralmente também o que acontece é muita dor no corpo, porque são espasmos musculares muito fortes. A gente não consegue reproduzir a força que a gente faz durante uma convulsão. É impossível. É o máximo que o nosso corpo pode fazer. Então eu sinto muita dor no corpo, como se eu tivesse apanhado muito. Então, assim, realmente, o primeiro e segundo dia são dias que eu não consigo fazer nada. Meu nome é Juliana Carvalho, eu sou mãe do Miguel, que é o meu maior parceiro há 14 anos. O Miguel tem múltiplas deficiências, então ele tem a surdez profunda bilateral, ele é usuário de Libras. Ele tem baixa visão no olho direito, Miguel é autista e por conta de uma má formação de encéfalo, ele também tem epilepsia desde bem pequenininho. E ele ficou bem até por volta dos 3 anos, sem nenhuma crise, e com 3 anos ele começou a ter. E a gente foi controlando com medicação. Até os 10 anos ele teve doses muito pequenas de medicação, sempre o mesmo remédio, que é o remédio de primeira linha que eles usam, uma única medicação e numa dose baixa, e ele ficou muito bem até os 10 anos. Quando ele estava com uns 10, 11 anos, por conta da adolescência, hormônio, começou a diminuir o espaço entre uma crise e outra, elas vieram com tudo, elas começaram a vir mais intensas. De começo ele tinha umas crises parciais, hoje ele tem o que a gente fala que é tônico-clônica bilateral, porque afeta o corpo todo, dos dois lados. Então eu acho que o pior da epilepsia é que é um quadro que ele é esporádico e ele te deixa sempre num sinal de alerta. Com certeza essa criança vai ser privada de vários prazeres. Por exemplo, uma criança dessa a gente não vai deixar nadar sozinha. Ela vai sofrer o estigma da epilepsia, que ela vai crescer com isso.
É engraçado que assim, tem vários gatilhos. O gatilho do Miguel é essa situação de euforia, mas no geral é sempre quando está acontecendo alguma coisa que ele gosta muito. E aí como que você vai privar a criança de uma coisa que faz ela feliz? Então a gente optou que as crises estão aí, mas que a gente não vai privar ele do que faz bem. A gente vai deixar ele se divertir e ficar perto. Nós não recebemos treinamento na neuropediatria nem na neurologia para referenciar precocemente. Nós precisamos começar a aprender a identificar qual é o paciente que eu tenho que mandar rápido. Então existe um erro de referenciamento tardio. Então quando essas crianças chegam, elas já tentaram 5, 6 fármacos, estão intoxicadas, é desnecessário isso. Ele já teve várias convulsões por dia. Hoje a gente chegou a 2 convulsões por mês. Você escuta aí o epilético, existe um preconceito na sociedade, na população? Epilepsia é um tema extremamente importante pela frequência. Se estima que 1 a 2% da população mundial vai apresentar crises epiléticas durante a sua vida. 1 a 2%? 1 a 2%. Tem um estudo muito bem feito no nosso meio, em São José do Rio Preto, há 17, 18 anos atrás, que encontrou uma prevalência ao redor de 1%. Se nós imaginarmos o Brasil com mais de 200 milhões de habitantes, você imagina que deva ocorrer ao redor de 2 milhões de pessoas com epilepsia. Então, é um tema extremamente relevante pela frequência, que é um problema de saúde pública. Você escuta aí o epilético, existe um preconceito na sociedade, na população, ou é só um mito? Não, De fato existe um preconceito? Sem dúvida, Calil, existe um preconceito muito importante, porque as pessoas muitas vezes associam epilepsia com déficit intelectual, com distúrbio de comportamento, com doenças psiquiátricas. Isso realmente ocorre num percentual de pessoas, mas a imensa maioria das pessoas com epilepsia podem levar uma vida normal. Podem estudar, podem ter profissões. Nós temos pacientes em todas as áreas da atividade humana. E o indivíduo pode se casar, pode dirigir, desde que as crises sejam controladas. Esse preconceito é uma grande bobagem, né? Esse preconceito, desde o início da antiguidade, se associava à crise epilética com fenômenos de possessão divina ou demoníaca. Por exemplo, desde a história antiga, dos babilônios, dos egípcios, da China antiga, se tem registro sobre epilepsia. Por exemplo, no Museu Britânico de Londres, existem as pedras babilônicas e uma delas é o Código de Hammurabi, que tem 2000 anos antes de Cristo, portanto há 4000 anos atrás. E lá tem a legislação da época para os babilônios. E entre elas tem uma série de limitações com relação às pessoas com epilepsia. Por exemplo, restrição ao matrimônio, ao casamento dessas pessoas. Então é uma coisa... Isso vem de 4000 anos atrás. 4000 anos atrás. Obviamente, pessoas brilhantes, gênios, durante a história da humanidade, tinham crises epiléticas, né? Como você disse, pessoas muito importantes como Napoleão Bonaparte, Júlio César, Alfred Nobel, que deu origem ao Prêmio Nobel, e os escritores como Dostoiévski e Machado de Assis. Nós fizemos um estudo em 1990, publicamos e apresentamos num congresso internacional sobre a epilepsia do Machado de Assis, que eu gostaria de comentar. Claro. Machado viveu no século XIX, era mulato, de origem humilde e enfrentou o preconceito não só dessas condições, como da epilepsia. Ele
não usava o termo epilepsia. Ele referia à minha doença, ao meu mal, às ausências que eu apresentava. E o Machado tinha tanto preconceito. Mas ele já usava para evitar o preconceito. Exatamente. E, baseado na descrição de amigos em cartas, nós descobrimos que o Machado teve uma provável epilepsia de lobo temporal do lado direito. Esse meu estudo sugere esse diagnóstico. Interessante observar que na obra máxima do Machado, que é Memórias Póstumas de Brás Cuba, logo no primeiro capítulo, ele descrevendo o sofrimento da morte do autor defunto, da Virgília, e que ele descreve que ela cai ao solo epilética. Ele retirou na segunda edição o termo epilética e descreveu cai ao solo convulsa, tamanha dificuldade que ele tinha em assumir. E o que é interessante do Machado é que ele é considerado um dos maiores, não só um dos maiores escritores da língua portuguesa, como uma figura, um dos maiores escritores mundiais. Um indivíduo que nunca saiu do estado do Rio de Janeiro e tem uma visão cosmopolita do ser humano, seja pelas críticas sociais, seja pela análise psicológica dos seus pacientes. Então eu sugiro para quem, na maturidade, relê, por exemplo, Memórias Póstumas de Brás Cuba, ou para os jovens que é delicioso rever Machado de Assis. Meu primeiro contato com a epilepsia foi por volta de 2019. Eu estava me preparando para um trabalho na televisão e eu tive uma convulsão na esteira. A primeira coisa é não se desesperar. Eu sei que é muito difícil, é mais fácil falar do que você vivenciar. Mas é não entrar em desespero. Eu tenho crise de ausência e focal. Tive muitas crises, passei muito tempo em negação. O meu problema era mudar de vida, a minha mudança de vida. Eu tinha uma rotina muito corrida, meus hábitos todos muito desregulares. Uma coisa que nós, médicos, temos obrigação de fazer é ensinar para esse paciente, tá, o que é a epilepsia, que ela não é essa doença debilitante, que ele pode ter um desempenho normal, que ele deve buscar isso. Às 9h30 da manhã eu tomo um remédio, antes de dormir eu tomo outro remédio. Isso exige que eu tenha um controle sobre a minha vida. Eu não tinha. Eu faço parte da ABE, que é a Associação Brasileira de Epilepsia, sou embaixadora, e eu atuo pontualmente com eles. E é um preconceito bem pesado. É um preconceito da família, das pessoas ao redor, né, um preconceito geral, acho que entra muita coisa. Então eu resolvi entrar de cabeça nisso, porque eu sou contra qualquer preconceito, e principalmente uma coisa que eu tenho, que eu falo, não, dá pra você, peraí, dá pra você trabalhar, dá pra você se cuidar, dá pra gente ser feliz. Segundo a Organização Mundial de Saúde, das doenças que eles chamam de doenças de saúde e transtornos mentais, embora a gente não goste muito de colocar epilepsia com esse rótulo, o estigma da epilepsia só é inferior ao da esquizofrenia. E é totalmente desproporcional isso. Epilepsia é uma doença como qualquer outra, tem tratamento, tem que ter acompanhamento e, evidentemente, o paciente tem que entender que tem que tomar medicação. Muitos pacientes, até por preconceito, os epiléticos, eles deixam de tomar medicação e acabam tendo crise convulsiva e acabam agravando o seu quadro. Assim como os hipertensos, que não tem preconceito, mas o hipertenso, ele é assintomático na grande maioria das vezes, o jovem principalmente, acha que os remédios causam e param. E aí tem a piora do quadro da hipertensão arterial. Só fazendo uma analogia. Em resumo, a epilepsia é uma doença com tratamento, tanto medicamentoso como até cirúrgico, e que as pessoas vivem normalmente, diferentemente do que estava escrito há 4.000 anos atrás no Código de Hammurabi. A
2 anos. Não, o programa tem 1 ano. Mas foi montado em dezembro. Até a Cláudia falou, por que você não faz algo diferente? Foi ideia dela, na verdade. Aí liguei para ele, a CNN aceitou. Um documentário sobre saúde. O importante, além de prestar o serviço à população, prestigiar o profissional da saúde. Claro. As pessoas não sabem, não é isso? Claro. O que passa no bastidor, no profissional da saúde, não é fácil. Não, A medicina não é uma profissão fácil, né? Sem Então, dúvida. obviamente, prestigiar o profissional da saúde, mostrar as doenças, mostrar também as dificuldades que o paciente das diversas doenças... Então, é um documentário que eu acredito que não tenha na televisão brasileira. Sim. É único.